Eu prometo que hoje o vídeo será curto, tá bem? Mas não é por ser curto que não é impactante. Então eu acho que é uma mensagem importante que eu quero trazer aqui para ti. Primeiro ponto, e para te mostrar aqui o título e a minha linha de raciocínio por trás deste título, eu tenho que contar uma história. Eu, como sou um gajo muito grande, com os meus 1,75 m, eu fazia parte da equipa de vôlei. Pronto. Envolvi-me bastante nesse projeto e gostava bastante. E o que é que aconteceu? Ao longo do tempo, o que é que eu fui reparando? Que os melhores jogadores séniores não eram os melhores jogadores dos iniciados ou dos juvenis ou dos júniores ou uma coisa assim. Porquê? Porque os melhores saíram. Então, por incrível que isso pareça, os melhores foram embora, seguiram outros caminhos, seguiram outras vidas. E isto leva-me ao raciocínio por trás deste título que eu te mostrei. Os ricos, aquelas pessoas que tu olhas com admiração aqui no digital, aquelas pessoas que parecem ter sucesso, não são as pessoas naturalmente talentosas. Porque da mesma forma que na minha equipa de vôlei, e se tu tiveste uma experiência no desporto, eu acho que compreendes aquilo que eu estou a dizer. Aqueles que são muito bons, depois seguem outras vidas, desistem, acabam por seguir outras coisas. E os que acabam por chegar à seleção e vão, não toda a gente, cada trajetória é única, como é óbvio. Mas de modo geral, muitos grandes e bons jogadores desapareceram e depois deram lugar àqueles que persistiram na modalidade. E onde eu quero chegar? Nesta parte da riqueza, nesta parte do sucesso, é exatamente da mesma forma. Não muda. Aliás, existem várias analogias entre a parte da modalidade do desporto e o enriquecimento. Existem regras, não é à sorte. Uma das coisas que eu reparei, por exemplo, quando eu vou aos eventos de marketing, pronto, já fui a alguns, não é? Quando vou a esses eventos de marketing, esses eventos de networking, de pessoas que pá, são conhecidas e têm sucesso e muitos de vocês conhecem, tu vais ao Instagram, aquelas pessoas que aparecem ali, e tu consegues logo distinguir quem é que está ali num primeiro evento, nunca teve uma experiência semelhante, e quem é que já foi a vários. Porque quem está novo fica primeiro fascinado por estar à beira dessas pessoas, e é realmente é bom, tu rodeares de pessoas de sucesso, sentes-te importante também, portanto acaba por dar valor, acabas de ficar associado àquelas pessoas, é realmente muito bom. Conhecer presencialmente pessoas que tu já seguiste horas aqui no digital, é fantástico, mas depois eles chegam a uma segunda conclusão nesses eventos, que é, eles são pessoas iguais a nós. Somos todos iguais. Tipo, estás a ver aqui, eu já tenho imensas falhas, dou grandes penaltis e não sei o quê. Mesmo pessoas que tu estejas a ver no YouTube, no Instagram, com grande oratória, que parece fantástico, depois vais ver pessoalmente e do género. Pá, é uma pessoa normal. Afinal, aquela pessoa não tem nada de extraordinário. É uma pessoa como tantas outras. Se tu não a conhecesses no digital, tu passavas pela rua. Não é uma pessoa que tem uma inteligência quase divinal. Aquilo que tu percebes é, não, é uma pessoa normal, tem as suas falhas, tem os seus pontos fortes, como todos nós. Tá? Isto leva-me aqui ao título do vídeo. Aquele que é rico, que tu vês, que tu olhas, aquele que é rico, é aquele que persistiu. Agora, novamente, minha trajetória de vida. Eu persisti aqui no digital. Muitos desafios foram aparecendo, eu podia ter desistido, eu podia ter abandonado, eu podia ter seguido outro caminho completamente diferente, eu podia ter, pá, isto aqui não dá, a primeira dificuldade e seguindo, pá, outro caminho, um caminho corporativo, um caminho de um trabalhador por conta de outrem, um caminho diferente. Mas eu persisti. Tá, essa foi a única diferença, porque eu não sou excepcional em nada, então sou um gajo bastante mediano. Eu já disse aqui nos vídeos, eu sempre faço aqueles testes psicológicos que eu fico meio revoltado, porque eu queria ter uma característica especial. Queria que dissesse, não, ele é assim, assim, tem aquela característica especial. Mas sempre que eu vou fazer aqueles testes de personalidades, fica ali no meio, pá, pronto, não tens nada de extraordinário. Ficas ali, és um morninho. Percebes? Então fico um bocado revoltado com isso. Mas isto para te dizer o quê? Se tu realmente precisas neste momento, e eu sei como é que é estar à rasca de dinheiro, tu realmente precisas de dinheiro, existem regras para o dinheiro. E tu só tens de lutar e persistir. As dificuldades vão aparecer e tu tens de as ultrapassar. Tens de continuar.
Ainda antes deste vídeo, olhei aqui para as métricas do YouTube e pensei, o que é que eu ando a fazer da minha vida? Agora vou ter de gravar mais 2 vídeos seguidos, fazer figurinhas na internet, fazer isto, isto, isto e aquilo. E depois, olha aqui para a foto da família, né? Está aqui pousada, foi a minha esposa que me imprimiu. E pensei, eu tenho que fazer. Isto, pá, nós somos os nossos hábitos. Nós somos mais os nossos hábitos do que propriamente os nossos resultados. Eu estou a escrever hoje 457, acho que eu não tenho a certeza, 457 e-mails seguidos, portanto há mais de um ano e tal, sempre a escrever todos os dias. Eu sou mais aquele hábito do que propriamente os resultados financeiros que esse hábito me traz. As pessoas olham para mim e elas vão me definir pelas minhas ações. E quem me seguiu nesse tempo todo vai, e já não é a primeira pessoa a dizer, olha, admiro a tua persistência. Admiro a tua consistência. Então o meu ato define-me, não propriamente a consequência. Claro que ao longo do caminho eu fiz dinheiro, não é? Não tanto quanto gostaria, mas fiz dinheiro. Então, se os hábitos te definem e se tu queres enriquecer, só tens de primeiro aumentar o teu nível de conhecimento e o nível de consciência perante este mecanismo que existe de enriquecimento. E os fundamentos não são assim tão difíceis quanto isso, que é consumir menos, produzir mais. Tá? Então não é assim muito difícil. O que é que tens de fazer? Apertar nos consumos e começar a produzir muito mais. E repara, isto é muito conversa de coaches, não é? Isto é muito conversa de coaches, mas a dor é temporária. Tu não tens de ficar assim para o resto da vida. Imagina, quando foi para lançar o meu projeto Novo Caminho. Se tu não sabes quem é o Novo Caminho, é um projeto de acompanhamento para pessoas que querem começar um negócio no digital. Ou para pessoas que já estão no digital e querem escalar os seus resultados. Tá? Link na descrição se quiseres saber mais sobre o programa. Se é esse o teu caso. Então, quando foi para começar, eu tive de pegar no meu calendário e dizer assim, por norma, eu trabalho das 10 às 4. Trabalho das 10 às 4 em termos de atendimento, de reuniões e etc. Tá? Claro que eu trabalho mais do que isso. E há dias que não trabalho, portanto, é essa flexibilidade que a gente tem quando trabalha para nós próprios, não é? Mas por norma, para agendar uma reunião comigo, sendo cliente ou um potencial cliente, tens um slot das 10, das 11, das 15 e das 16. Pronto, é esses slots que existem, que estão disponíveis para marcar. O que é que eu tive de fazer? Eu tive de chegar lá e meter slot das 9, das 10, das 11, do meio-dia, das 2, das 3, das 4, das 5 e depois de meter 2 slots, um às 20 e outro às 21. Tive de fazer. Porquê? Porque o projeto era importante para mim. Entendes? Este projeto, curiosamente, dá muito menos dinheiro que a minha prestação de serviços. Mas é importante para mim, eu quero ajudar as pessoas, a minha vida foi transformada, eu quero transformá-las também. É esse tipo de pessoa que eu quero servir. Em termos financeiros, é uma careta desgraçada, porque são pessoas que não têm muito dinheiro, não é? Então é mais fácil eu vender um serviço do que propriamente estar aqui a fazer esse tipo de programa de acompanhamento. Pelo menos para já. No futuro, depois eu vou, né? Eu documento muito aqui a minha jornada no YouTube, então eu vou documentando e tu vais vendo o que é que se vai passando. Tá? Isto para dizer o quê? Eu tive um mês que coloquei, se eu não me engano, tipo 18 ou 19 pessoas para dentro da formação, onde eu tive de fazer esse sacrifício. Pronto, fevereiro, isto foi janeiro, acho eu, ou foi fevereiro, já não me lembro. No mês a seguir, logo no mês a seguir, já eu diminuí o meu trabalho. Ou seja, é preciso um sacrifício, não quer dizer que aquele sacrifício vais ter de fazer para sempre, tá? Mas naquele momento é necessário. Então, se tu estás à rasca de dinheiro neste momento, tu precisas fazer sacrifícios. Pronto, precisas fazer coisas que não estás habituado a fazer. Precisas fazer coisas que são desconfortáveis. Percebes? Tive um cliente recentemente, um cliente de ticket alto, estamos a falar perto de 10 mil euros, que não fechou. Epá, para mim, 10 mil euros faz a diferença, está bem? O que é que eu tive de fazer? Ficar mais comedido. Deixa ver aqui, até para ficar mais tranquilo a nível psicológico, mental, não é? Deixa ver aqui as despesas que eu tive. Tal, as despesas. E vou começando.
começando a cortar. Este se calhar não precisa, este se calhar não está a agregar tanto valor, então vou cortando. O que é que acontece? Fico numa posição, em vez de ficar numa posição de desespero, eu fico numa posição muito mais confortável. Eu fico numa posição de controlo, de gestão. Então, ok, aconteceu-me isto, não estava à espera, o que é que eu vou fazer? Analisar. Não quer dizer que tens de estar sempre em reação, mas que tens de estar no controle, tá? Então, para enriquecimento existem regras e tu tens de seguir. Para além das regras, é importante tu teres um bom veículo, obviamente, porque se tu me disseres assim, quando eu falo em veículo, estou a falar num bom modelo de negócios. Porque se tu me disseres assim, eu vou enriquecer com Uber, vai ser complicado, tá? Dá no curto prazo para tu suprir as tuas necessidades financeiras, mas não é o melhor veículo para enriquecimento. Estou a dizer assim, não estou muito por dentro do modelo de negócios. Aquilo que eu vi, tirar 3.000 brutos, 4.000 brutos, não há de sobrar muito mais. Entendes onde eu quero chegar? Então, é necessário ter um complemento, ou é necessário a curto prazo ter uma estratégia, e pode ser com Uber, mas médio e longo prazo ter outro tipo de estratégia. Entendes onde eu quero chegar? Agora, aquelas pessoas que estão sempre a tentar e não desistem, são essas que vão enriquecer. Não é o fulano de tal que tem muito talento de oratória, não é este, não é aquele. E eu já estou neste mercado há algum tempo, vocês sabem, há muitos players de marketing digital, eu vejo muitos que começam e muitos que saem. Atendi muitos consultores imobiliários que começam e que saem. Quem é que perdura? Quem é que são os melhores hoje em dia? Foram aqueles que ficaram. Então pode aparecer pessoas com excelentes contactos, excelente networking, excelente soft skills. Pá, são pessoas que são fácil, têm um tom de voz persuasivo, têm uma dicção fantástica, têm uma postura, têm a responsabilidade, têm tudo. Parece que têm tudo para... Mas chegam à primeira dificuldade, saltam fora. Decidem seguir outro caminho. Entendes? Esse tipo de pessoas, à partida, pá, têm talento, mas é só isso. Não chega o talento. Nem é necessário, não é um requisito necessário. Porque tu treinando, fazendo a coisa, mesmo sendo medíocre, fazendo várias vezes, tu consegues ficar nos 20% melhores. Então tu consegues ficar nos 20% em Portugal que recebem mais. Se tu te esforçares para isso. Se esse é o teu objetivo. Obviamente que tens de ter clareza naquilo que tu queres. Porque pessoas confusas decidem hoje uma coisa, amanhã decidem outra. Não existindo esse alvo a apontar de forma consistente, hoje apontas para um lado, amanhã apontas para o outro, estás a andar barata tonta. Não existindo esse alvo, claro que as coisas ficam mais complicadas. Agora, se souberes aquilo que queres, se souberes aquilo que procuras, e muitas das vezes este exercício não é assim tão fácil quanto parece. É mais por descarte daquilo que não queres. Exemplo, vou utilizar o meu exemplo, é sempre o mais fácil, não é? Para utilizar com vocês. Meu exemplo, eu não quero dar palestras, eu não quero estar a fazer eventos presenciais. Isso eu sei que eu não quero, tá? Então, se eu não quero isto, eu não quero trabalhar por conta de outrem. Então eu tenho de fazer aquilo que é necessário para fazer sacrifícios para não ter de fazer aquilo. Eu não quero ficar longe da minha família. Eu não quero crescer longe das minhas meninas. Se eu não quero, eu tenho de fazer tudo o que é necessário para não seguir pelo esse caminho. Entendes onde eu quero chegar? Agora, é preciso sacrifícios e é preciso perseverança. Basicamente é isso. Obviamente precisas de conhecimento, precisas de estudar, etc. Precisas de te rodear com pessoas que já atingiram aquilo que tu queres atingir, isso ajuda muito. Precisas de experienciar, precisas de ouvir histórias, precisas de aprender com os outros. Isso tudo é super importante. Mas, sabendo onde tu queres chegar e apontares para lá, não tem como não chegares lá. Mais cedo ou mais tarde vais chegar. Tendo saúde para continuar, mais cedo ou mais tarde vais chegar lá.
Ou melhor ainda, vais pelo menos sentir que estás a chegar lá. Muitas das vezes não é sobre o destino, é sobre a trajetória, não é sobre o percurso, sobre o caminho. Muitas das vezes é por aí. E eu sou grande defensor que nós devemos tirar prazer daquilo que nós fazemos. Senão nós não vamos conseguir. Tá? E isto foi o que a experiência me foi dizendo. Por exemplo, peguei no programa de emagrecimento de Tiago Guimarães. E aí resulta bastante. E porquê é que resulta? Porque são dietas adaptadas a ti de acordo com aquilo que tu gostas. É muito mais fácil tu fazeres aquilo que tu gostas do que fazeres aquilo que não gostas, não é? Concordas comigo? Então, tu tens um objetivo e tens de desenhar um caminho que te chegue lá. O objetivo é aquele, tens de desenhar um caminho que chegue lá para que tu tenhas prazer. É quase como tu queres ir de Porto a Aveiro. Não sei se é este também. Mas tu podes ir pelo litoral e para ti, se calhar, ir pelo litoral é uma viagem muito mais agradável. Ou podes ir pela serra e para ti, pela serra, pode ser muito mais agradável. Então, tu chegas lá na mesma, mas num lado desfrutas muito mais no caminho, o outro não. Pode acontecer, se tu não gostares do caminho e se o caminho for muito longo, tu perdes o interesse pelo destino. Pá, afinal Aveiro não é assim tão bom para eu ir, não é assim tão fixe eu ir lá. Se é preciso isto tudo, pá, olha, vou voltar para trás. Enquanto que do outro lado é uma viagem mais confortável, tu estás a gostar, epá, tu até depois já acabas por gostar mais do teu próprio destino, acabas de gostar mais de Aveiro, porque toda a experiência de todo o percurso até chegar até lá foi super agradável. Então, muitas das vezes é essa questão de persistir e lutar e etc. Sim, mas num veículo que tu gostas. Algo que tu gostas que para ti, como é que eu ia dizer isso? Algo que te representa enquanto pessoa. É quase como se eu de repente dissesse: Não, eu quero enriquecer com prostituição. Estás a ver? Então é um dos caminhos, é um modelo de negócio, é um veículo, mas não vale tudo para chegar até lá. Então eu não vou ter prazer nessa jornada e vais desistir a meio, tá? Do outro lado, tem aqui o marketing digital, é algo que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de estudar o comportamento das pessoas, eu gosto de estudar sobre espiritualidade, eu gosto sobre inovação, gosto de saber sobre novas tecnologias. Portanto, é um veículo que eu gosto. E persistir neste caminho não é assim tão pesado para mim. Se calhar para ti, marketing digital, e já muitas pessoas me disseram: epá, eu estar em frente ao computador imenso tempo, para mim era do pior. E eu compreendo perfeitamente o que estás a dizer. Realmente, tem dias que eu também não gosto. Mas para quem não gosta destas tecnologias, há pessoas que são têm um tipo de personalidade que a gente chama de sanguíneas. Então são pessoas que isto é perfis comportamentais. Pronto, a gente poderia fazer um vídeo só sobre isso. Mas são pessoas que necessitam bastante, é uma necessidade de estar e conversar com outras pessoas. Então, esse tipo de pessoas, se calhar não faz o match perfeito com o trabalho que eu faço. Porque é um trabalho muito isolado. Eu passo muitas horas aqui em frente ao computador. Percebes? Então, se existem vários caminhos para chegar até a riqueza, pá, escolhe um que tenhas prazer. Senão não vais conseguir também. É, por muita tenacidade que tu tenhas, por muita perseverança que tu tenhas, se for algo que tu não vais gostar, por exemplo, estes vídeos, é pá, eu não gostava muito, mas agora eu acho que peguei no jeito, não sei, peguei no gosto. Eu sei que isto é quase como treinar. Antes de começar a gravar, eu fico assim: epá, vou ter de gravar, fazer isto, pá, o que é que eu vou dizer? Eu nem sei o que vou conversar, tenho que pensar em um título, tenho que pensar no que eu vou dizer, mas depois, e vejo os resultados, epá, ainda bem que gravei, agora sinto-me muito bem. Então é necessário também experimentar para a gente saber se vai gostar ou não. É necessário, por exemplo, neste momento estou no desafio do YouTube que é 90 dias, 90 vídeos. E eu coloquei um prazo. É de género, eu vou testar 90 dias, que eu não acho que seja muito. Acho que é um objetivo tipo a curto prazo, são 90 dias, não é? São 3 meses. Vou gravar vídeos todos os dias. Pá, vou fazer esse sacrifício.
Assumi um compromisso para mim mesmo. Vou persistir durante estes 30 dias. Esse 90, não é? 3 meses. E depois vou tirar conclusões. Vou pelo menos dar a oportunidade de gostar-se. Porque se a gente for só a pensar nos pontos negativos, e pá, vou ter de gravar, vai-me dar mais trabalho, vou fazer figura de otário, vai toda a gente ver, vai toda a gente criticar, vai-me gozar, depois vou ter 5 visualizações, estou a fazer isto para quê, não é? Tu começas, o teu cérebro, como a gente já falou aqui, é uma máquina de arranjar desculpas para manter-te quietinho, ficares retardado assim a fazer scroll no Instagram. Então é necessário sair da zona do conforto e dar a oportunidade para experienciar coisas novas. E colocar algum prazo. 90 dias, eu sei que é pouco, é 3 meses, tu sabes que é pouco, mas tenta fazer um desafio igual. Vais ver como é difícil tu conseguires fazer algo 90 dias seguidos. Vou-te dizer, eu já falhei. Já falhei para aí 2 ou 3 dias. Já não sei porquê, tipo, esqueci-me, tive muito trabalho, uma coisa assim, e aquilo passou-se. 2 ou 3 dias já foram. De qualquer forma, errei. Isso é quase como os alcoólicos anónimos. O zero, tu só tens controle do zero. Ou seja, se tu hoje não bebes, tu tens controle. Hoje ficou feito. Então, apesar de eu ter falho 2 ou 3 dias, não foram 2 ou 3 dias seguidos. Eu falhei, no dia a seguir continuei. Ou falhei, no dia a seguir continuei. Depois desses 90 dias, depois de ter experimentado, tira as conclusões. Isso aconteceu comigo também. Não sei se já ouviste falar, existe esse movimento 5 AM Club, Clube das 5 da manhã, onde as pessoas podem estar, acordar, e isso diz que se tu se acordares cedo vais enriquecer. Pronto. Eu experimentei, sensivelmente 6 meses, e aquilo que eu notei é que não serve para mim. Opa, não serve. É um sacrifício enorme. Depois as crianças acordavam também super cedo. Depois o objetivo de eu acordar cedo era ter tempo para mim, ter tempo para estudar, para fazer as minhas coisas. Mas elas acordavam comigo, acordava a casa toda super cedo. É... Depois as crianças, como acordavam muito cedo, tinham que fazer a soneca. Depois fazendo a soneca não dormiam tão bem à noite. Pá, foi aqui uma confusão. Em termos de gestão familiar, não deu jeito para mim. Mas eu tenho propriedade para falar. Eu não me vou criticar se eu não experimentei, digamos assim, se eu não tentei. Aquilo não vai contra os meus valores. É um sacrifício? É, vamos lá tentar. E foi isso que eu me apercebi. Para mim não funcionou. Não faz sentido. Tu também só sabes se vai funcionar ou não se tu testares. Senão tu não sabes. Então, tens de testar, e não é testar, estamos a falar um dia ou dois. Defines a janela temporal e comprometes-te a fazer aquilo. Fazes aquilo, experimentaste aquilo, tiras as tuas conclusões. Deu bom? Continuas. Não deu. Descartas. Há mais coisas para tu testares, mais coisas para tu viveres. Tá? Agora, isto, jogo da riqueza, é perseverar, seguir nesse caminho. Eu quero ter uma vida boa, uma vida confortável financeiramente. Isso para mim é. Ou seja, eu não tolero outro resultado final senão o enriquecimento. E com regras. Então não vou meter o enriquecimento acima dos meus valores morais, acima dos meus valores religiosos. Isso eu não coloco. Tem de existir regras. Mas eu estou a apontar para ali. Porquê? Então eu quero dar eh, experiências de valor aos meus filhos, às minhas filhas. Então para isso é necessário dinheiro. Toda a gente precisa de dinheiro. Então eu tenho de fazer mais para produzir mais enquanto família e consumir menos enquanto família. O excedente vai ser o acúmulo de riqueza, acúmulo financeiro, que depois, tendo essas almofadas, não quer dizer que vais precisar de utilizar tudo, mas tendo essas almofadas, consegues viver muito mais confortável. Tá? Então serve o seu propósito. Não estou a seguir o dinheiro só por ter mais, ou se tu me segues há mais tempo, se caíste aqui de paraquedas, pode parecer. Mas não, para mim o dinheiro é uma ferramenta que eu a posso usar. Ele não me vai usar a mim. Então não considero que seja daquelas pessoas todas míferas ali a contar os cêntimos. Ao mesmo tempo também não vivo escravo do dinheiro no sentido que tipo, não me consigo controlar, tenho que gastar tudo, caiu o dinheiro na conta, vou gastar, vamos já para férias, uma coisa assim. Também não. Serve o seu propósito, está lá e quando é necessário, quando nós precisamos, pegamos nele. Tá?
Já me estou a alugar aqui. Foram 24 minutos. Eu disse que ia ser um vídeo curto. Acabou por ficar um vídeo comprido. Está bem? Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, dá um like, inscreve-te no canal e a gente se vê no próximo. Está bem? Obrigado.